Na semana passada, o deputado Marcel Van Hatten protocolou um requerimento com 181 assinaturas para investigar a suposta violação a direitos e garantias fundamentais, a práticas e condutas arbitrárias sem observância ao devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. As ações contestadas pelo deputado são do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que também é ministro do STF. A CPI foi apelidada de CPI do Xandão. Na sexta-feira, o presidente da Frente Nacional dos Caminhoneiros, o deputado Nereu Crispim, entrou com ação no STF e no TSE contra os 181 parlamentares que assinaram a CPI, pedindo a suspensão da tramitação da comissão. Segundo o deputado Nereu Crispim, a criação da CPI é ilegal e inconstitucional e atenta contra a separação dos poderes. E hoje, o Meio-Dia em Brasília quer saber: será que Lira deve assinar a CPI do Xandão? Esse é o tema do nosso debate de hoje. Trouxemos aqui a deputada Adriana Ventura, que ela é uma das deputadas que assinou o requerimento aí da CPI do Xandão. Também estamos aqui aguardando a presença do deputado Nereu Crispim. Ele está em trânsito, deve estar chegando aí em breve. A gente espera que ele consiga entrar ao vivo aqui com a gente para conversar sobre o tema. Ele falou que estava com dificuldade na conexão com a internet, mas a gente espera muito que ele consiga entrar para debater com a deputada Adriana Ventura sobre esse tema, que é muito importante para a sociedade. E eu já começo perguntando para a deputada: tudo bem, deputada? Seja bem-vinda ao Meio-Dia em Brasília. Olha, tudo ótimo. Muito obrigada, Kisa. Você, o Meio-Dia em Brasília, é tão importante debater esse tema que é tão caro para a nossa democracia, até para ouvir pontos de vista diferentes. Eu acho que todo assinante, todo cidadão que nos ouve tem que fazer um juízo e tem que pensar, né? Na nossa visão, a liberdade de expressão está sendo afrontada, né? A nossa liberdade está em jogo aqui. Então é importante debater, ter diálogo com respeito, para a gente chegar realmente a uma solução que atenda à necessidade da nossa população e cumpra a Constituição Federal. Perfeito. Deputada, aproveitando já a sua participação aqui, fazendo uma pergunta, além do requerimento da CPI do Xandão, a senhora também protocolou um pedido de uma comissão para ouvir o presidente do TSE. Foi isso mesmo? Conta para a gente como é que se deu essa iniciativa. Conto. Antes da CPI começar a coletar assinatura, eu tive uma iniciativa, justamente o que eu falei, de promover diálogo, né? Eu acho que quem me acompanha sabe, eu não sou bolsonarista, eu gosto de dialogar, eu tenho até um perfil bastante, eu sou combativa, mas eu sou muito conciliadora. Então, eu acho sempre que com diálogo a gente conversa, porque é natural ter divergência, é natural cada um achar uma coisa. Então, eu estou coletando assinaturas ainda, no momento temos quase 80, para pedir que se instale uma comissão geral. O que é comissão geral? Comissão geral é você pegar a sessão plenária e transformar em comissão geral. E o objetivo de comissões gerais é o quê? Debater temas relevantes, onde os parlamentares param para ouvir um tema que é relevante. Então, a gente teve comissão geral quando deu problema no Ministério da Educação, aquele problema seríssimo. Tivemos comissão geral com a questão das vacinas. Então, se chama pessoas importantes que são indicadas. E, no caso, o convidado é o ministro Alexandre de Moraes, para poder debater sobre questões de censura, de liberdade de expressão. Ele precisa, eu tenho certeza que ele vai querer, ele precisa falar com os parlamentares precisam fazer questionamentos. Então, eu acho que é uma maneira organizada, respeitosa de promoção de diálogo. É uma oportunidade de fala sem animosidade para que a gente possa sair desse impasse, né? Porque existe um impasse de desarmonia dos poderes, existe uma situação onde está um fla-flu, cada um defende o seu, e o objetivo é isso. Então, já temos 80 assinaturas, eu espero que outros parlamentares também assinem, para que a gente possa ouvir o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa realmente se expressar sobre os atos e sobre essas possíveis cerceamento de liberdade de expressão, sobre essas questões que estão em jogo aqui. Agora, deputada,
Por que vocês decidiram protocolar esse pedido de CPI? Qual é a sensação interna dentro do Congresso Nacional, especialmente entre os parlamentares que assinaram esse requerimento para decidirem pedir essa CPI na Câmara e principalmente por iniciativa do deputado Marcel Van Hatten? Olha, esse pedido de CPI veio depois desse início de coleta de assinatura para transformar em comissão geral, porque as coisas começaram a tomar outras proporções, né? A gente tem acompanhado de anos para cá um ativismo judicial, assim, no nosso entender, um pouco equivocado, que fere a Constituição, e várias prerrogativas das liberdades individuais, né, que estão sendo feridas. Então, a gente tem vários exemplos para dar, porque qual que é a visão aqui? Qualquer autoridade que ocupe uma posição pode tomar decisões com consequências que podem ser nefastas. E o que acontece? A democracia, o bom da democracia é que as pessoas se expressam e temos debates, temos diálogo para minimizar esses erros e corrigir esses erros. A questão é que a partir do momento que você começa a restringir liberdade de expressão, isso ataca a capacidade da democracia de se corrigir. E isso é a maior das liberdades e garantias individuais e fundamentais. Então, isso é um problema. Então, quando a gente começa a ver quebra de sigilo bancário, sem participação de Ministério Público, bloqueios de inúmeros perfis, a censura prévia, porque censura já é péssimo, censura prévia, então, é uma aberração. Você bloqueia, impede de alguma coisa acontecer antes de dar conhecimento. Então, isso fere a democracia no pilar que ela tem de se autocorrigir. Além do que, tudo que a gente viu nos diversos inquéritos, onde você tem um órgão que investiga, né, que julga, que acusa, tudo isso é uma completamente diversão. Se você está ferindo o papel do Ministério Público, das autoridades policiais, e você começa a entrar num terreno perigoso de arbitrariedade e autoritarismo. Então, a iniciativa dessa CPI, tudo que aconteceu nas eleições, né, vários artigos da Constituição têm sido feridos, para citar poucos, o 220, que fala dessas garantias, você começa a perceber que há uma interferência, uma intervenção estatal em coisas, até em atividade econômica, quando você começa a mexer com mecanismos de monetização, quando você começa inclusive, a censurar, bloquear contas. Então, eu acho que está passando um pouco do limite e a gente quer discutir, investigar. O objetivo da CPI é o que preza na Constituição Federal, o que existe lá. Né? Existe um fato determinado, existe um prazo, e isso precisa ser discutido. Só isso. O objetivo da CPI, eu quero deixar bem claro aqui, não é para tratar de eleição, né? Que eu tenho ouvido assim, pessoas que parece que não leram a peça, que são muito desinformadas, que estão falando de eleição, estão falando de urna. Na CPI não fala nada de eleição, de urna, ninguém está questionando fraude em urna, ninguém está questionando, ninguém quer fazer arruaça, ninguém quer estar falando de terceiro turno de eleição. O que a gente está falando aqui é de possível violação de direitos e garantias individuais de indivíduos, da imprensa, ataque à imunidade parlamentar, adoção de censura e abuso de autoridade. Ponto, é isso. E isso, na verdade, é para ser investigado. CPI é um direito da população, é uma prerrogativa de parlamentares e é o que a gente está querendo discutir, porque não está tendo espaço para diálogo, a gente quer abrir esse espaço. Perfeito. Agora, deputada, eu acho que um questionamento comum aqui a todo mundo que tem acompanhado a CPI do Xandão é: será que o Lira deve aceitar esse pedido aí de CPI ou não? E caso tenha algum problema ou tenha alguma intercorrência, como vocês pretendem agir ou se articular internamente, já que vocês assinaram aí o pedido de CPI, para tentar dar encaminhamento a essa CPI? Bom, realmente tem esse questionamento se o Lira vai ou não estar lá, porque a gente sabe que nós temos uma concentração absurda de poder, né, nos presidentes das casas. Mas, por outro lado, tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que fala que CPI precisa ter aqueles 3 requisitos mínimos, que é ter 1/3 de assinaturas, que nós já temos, ser um fato determinado e ter um prazo certo. A gente tem agora um final de ano e um recesso parlamentar
que realmente prejudicaria, mas nada impede que essa CPI seja instalada, né? E que ela possa acontecer em dezembro, janeiro. Agora, o que eu estava falando da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo essa jurisprudência, não cabe o presidente decidir ou não. A partir do momento que tem os requisitos, ela deveria ser instalada, né? Sem análise de conveniência, se o presidente quer, não quer, sem avaliação política. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo além, tem que ver se tem 180 parlamentares querendo, no mínimo que a gente tem que fazer é abrir, né? Porque o objetivo, como eu já disse, não é fazer fla-flu. O objetivo é tratar de uma questão relevante para a sociedade brasileira. A sociedade está aí falando, né? Então, nós representamos a população. A gente tem essa obrigação. Perfeito. E antes de eu continuar aqui, só para justificar aqui para quem nos assiste, o deputado Nereu Crispim, de fato, não conseguiu entrar no nosso debate. Ele estava em trânsito, ele estava na estrada, parou um tempinho para conversar com a gente aqui, e infelizmente a conexão lá não estava muito legal, estava na 3G, então a gente ficou aqui, mas a deputada Adriana Ventura está com riquíssimas contribuições para o nosso debate, tenho certeza que vão vir aqui para somar e trazer um fortalecimento e um entendimento sobre o assunto. Deputado, mais um questionamento. Eu acho uma pena que ele não entre, viu? Porque o deputado Nereu Crispim, até pelo fato dele ser, né, ele ter entrado com uma medida que eu gostaria de entender as razões dele. Eu estava muito animada com essa conversa, porque, para mim, ele como parlamentar, né, sabendo, inclusive, que eu não sou bolsonarista, ele pode não, né? Eu sou uma pessoa, não sou bolsonarista, gosto de. Eu queria entender a atitude dele, né, de mandar arquivar, porque todos sabem que prerrogativa de questionar, de empichar, vamos falar, todo mundo fica falando de impeachment dos ministros. O objetivo da CPI não é esse, é investigar os fatos. Quem quer falar de impeachment tal, isso é o Senado, que cuida ou deveria cuidar. Então, como ele é parlamentar, eu queria entender as razões dele, porque eu realmente não entendo. Deputada, aproveitando já o seu questionamento, a sua pontuação em relação ao impeachment, a gente teve uma pergunta, acho que os meninos não vão conseguir resgatar aqui, porque está bem mais atrás. O Renato Nogueira perguntou o seguinte: se essa questão da CPI não seria atribuição do Senado e não da Câmara. Mas isso não é correto, né? No caso, a Câmara também pode pedir a CPI nesse caso específico, certo? A Câmara pode e deve pedir. Quando tudo que for para investigação, a Câmara pode fazer. Agora, existe sim a questão de o ato de poder entrar com pedido de impeachment e tal, isso é somente o Senado, com os tribunais superiores. A Câmara dos Deputados não tem este papel. Mas a CPI, sim, é papel da Câmara, sim, investigar e tem essa prerrogativa. É o artigo 58 da Constituição Federal. E, como eu disse, é uma prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares. Então, é nosso papel? Sim, nós representamos a população. Perfeito. Deputada, mais um questionamento que eu tenho visto muito, principalmente nas redes sociais, que diz respeito a essas mobilizações em frente aos quartéis. A senhora já manifestou que não é bolsonarista, né? Mas um questionamento que se faz muito é se essas manifestações, se essas mobilizações em frente aos quartéis seria uma forma de o pessoal tentar reverter ou tentar uma voz, tentar ouvir aí uma resposta, considerando que eles já perderam o crédito, a crença, a fé nas instituições. A senhora avalia que é isso mesmo? Olha, vamos pensar uma coisa. Tudo que é pacífico e não fere a liberdade do outro e nem o direito do outro, eu acho que é super legítimo, tá? Então, dito isso, até porque todos que seguem sabem que existe uma defesa da liberdade que precisa ser feita. Agora, tudo que vai afrontar. Então, se você vai para frente, você vai para as ruas, você vai para frente dos quartéis, pacificamente, você pede alguma coisa, né? Sem agredir, sem falar, olha, vai ter intervenção, faça isso, faça aquilo, é legítimo, é uma manifestação. Por mais que às vezes eu não goste, a mesma coisa quando eu entro nas minhas redes, tem gente que fala, olha, achei horrível isso, discordo disso, a senhora é isso, a senhora é aquilo, a senhora é aquilo. Assim, eu não gosto, mas faz parte do jogo democrático e faz parte de quem ocupa uma posição, qualquer posição pública,
está sujeito às críticas, né? Agora, a gente tem que ver o que passa esse limite. Então, a gente estava falando dos caminhoneiros, por exemplo. A partir do momento que caminhoneiro afeta a economia de todo mundo, afeta a liberdade de todo mundo, então, aí já passa do limite. Então, a questão é essa linha. Até que ponto a liberdade ela deve ser incentivada, né? A mesma coisa as redes. As redes eu chamo que é a praça pública. A praça pública atual, as redes sociais representam. E essa população na rua, e a gente vê a população na rua. Ah, tem muito arruaceiro? Tem pessoas que são arruaceiras. Assim como tem pessoas que nas redes são ofensivas, né? Agora, já tem artigo na Constituição para isso. Calúnia, difamação, já tem tudo isso. A gente já tem artigos na Constituição que dão conta disso. Então, qual que é o ponto aqui? Tudo que passa do limite, tudo que passa a ser agressivo, tudo que passa a afetar o outro, a gente para, né? E a gente tem outros caminhos. Então, eu vejo essas manifestações, algumas como sadias, algumas como tóxicas. Quando você começa só a falar de intervenção, vamos fazer golpe e tal, isso é tóxico. Isso eu não aprovo. Acho que qualquer cidadão... O que o cidadão brasileiro quer? Viver em paz, ter tranquilidade, ter harmonia entre os poderes. Então, os poderes têm que começar também promovendo este diálogo, promovendo toda essa reconstrução. Porque hoje o que acontece? A gente vê que a população não tem respostas, elas não têm respaldo, dúvidas e divergências. E vou até falar uma coisa aqui. Quando você vê, e voltando agora para as questões de afronta à liberdade, né? Quando você vê cidadãos que têm contas bloqueadas, né? O exemplo do professor Marco Sintra, que é um professor que ele fez um questionamento legítimo, né? Fez um questionamento sobre as urnas, ele tem as contas bloqueadas, quando você vê que começa a passar um pouco do limite. Então, eu acho que tem várias coisas que precisam voltar para o seu lugar, que as pessoas precisam, de novo, sem nenhum extremismo, as pessoas precisam ter essa educação política de perguntar, de aceitar respostas mesmo que não gostam, sem tanta agressão, sem tanto fla-flu, porque isso cansa a gente, né? Não precisa ser assim. Perfeito. E para finalizar o nosso debate, que na verdade virou uma conversa aqui entre eu e a deputada Adriana Ventura. Deputada, quais serão os próximos passos dessa CPI do Xandão, já que ela já colheu as assinaturas, agora aguarda um parecer do Arthur Lira, mas quais serão os próximos passos de vocês, deputados, para concretizar a CPI do Xandão? Olha, assim... Até a semana passada, o presidente Arthur Lira não estava, então ele ficou de conversar com o deputado Marcel Van Hatten essa semana, amanhã. A gente sabe que o prazo é curto, né? Mas a gente também tem um prazo para reabrir em 2023, mas ela pode funcionar no recesso. A única questão que eu espero que a gente prossiga, né? E pelo menos também, eu vou agora também puxar a sardinha, além da CPI, é muito importante que a gente faça essa comissão geral para debater censura, para debater cerceamento de liberdade de expressão, né? Que o ministro Alexandre de Moraes venha, ele representa, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, e é importante dialogar, ouvir, os parlamentares precisam parar, inclusive para aquietar a população. A gente vê que muitas coisas que acontecem poderiam ser evitadas se as pessoas conversassem, se as pessoas tivessem respostas, né? Eu vou aproveitar até que eu estou aqui, para lembrar, até porque todo mundo fala muito dessa história das urnas, tal, vai ter uma audiência agora promovida pelo senador Eduardo Girão lá no Senado, que vai falar sobre segurança das urnas, que chamou ministros dos Supremos Tribunais. É importante que a população acompanhe, verifique, faça seus questionamentos, né? Porque eu acho que todo mundo precisa ser ouvido, respondido, para dar essa tranquilidade. E para a gente, aqui essa semana, é um momento crucial, onde o deputado Marcel vai falar com o presidente Arthur Lira, onde os parlamentares que assinaram a CPI também vão se pronunciar no plenário. Então, eu acho que é muito importante, e o objetivo aqui, de novo, eu faço questão de frisar, até para as pessoas não começarem a inventar fantasma onde não tem. Esta CPI não é uma CPI bolsonarista, como eu digo, eu não sou bolsonarista e assinei esta CPI, não quer tratar de eleição, não está falando de fraude em urna, não está falando de nada disso, não está pedindo um outro turno, não está falando nada. Só está falando de censura prévia, de abuso de
autoridade. É isso que está falando a CPI, e são coisas que são super importantes, tá? A gente já tem, inclusive, a bancada do Novo já tem alguns projetos que têm por objetivo, inclusive, melhorar a seleção e a condução do Supremo Tribunal Federal, de dar liberdade, de dar transparência a essas ações, para promover o direito de liberdade de expressão, para proteger pessoas e imprensa. Tem vários projetos que a gente pode discutir, mas o momento agora é para parar, para dialogar sobre pontos específicos que tanto deixam agoniada a população brasileira. Perfeito. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação. Fiquei muito feliz com a audiência hoje. Realmente, seu discurso fez diferença aqui para o pessoal. Muita gente, às vésperas do jogo começar, está aqui assistindo, interagindo, comentando. Estou de azulzinho hoje já. Estou de azulzinho, a caneta amarela, tá vendo? Se eu recuar um pouquinho mais, talvez consigam ver. Eu estou de calça amarela, para simbolizar. Não dá para ver. Não dá para ver, não. Não dá para ver. Eu tentei aqui fazer um misto Brasil, mas eu acho que não deu muito certo. Eu fiquei mais laranja e roxo, né? Não acho que não tem nenhuma bandeira de nenhum país aqui que seja com essas cores aqui. Mas, deputado, muitíssimo obrigada por sua participação, obrigada por dispor de tempo de vir aqui. Infelizmente, o deputado Nereu Crispim não conseguiu entrar ao vivo, mas esse debate fica agendado aí para outro dia para a gente conversar. Me chama, tá? Sim, com certeza. Novo, tá? Faço questão de estar aqui com o Nereu para conversar sobre o ponto de vista dele, tá bom? Até porque somos divergentes. Beleza, então. E eu agradeço muito a você, Kis, e ao antagonista por promover esse debate, por levar esclarecimento. Eu acho muito importante sempre ter o contraditório, até para as pessoas poderem formular suas ideias, né? Isso é muito bom. Obrigada. E o debate é esse mesmo, são os dois lados, a gente quer ouvir sempre os dois lados, trazer as opiniões aqui para o nosso público. Obrigada, deputado, bom jogo para você, logo mais, daqui a pouco, 1h, começa o jogo. Desejo boa sorte aí para nós. Vai dar Brasil, gente, vai dar Brasil. Bom jogo, obrigada a todos. Tchau, gente, até mais. Bom jogo, obrigada.